Paulino Araújo de novo com vocês. Eu vou fazer uma coisa completamente diferente do que se faz com um jogo de cartas. Que eu, por curiosidade, ontem fui procurar previsões. Eu fiz algumas previsões para signos semana passada, para os mês de março, e eu vi que tem 700 mil cartomantes na internet. E tem muita coisa igual e muita ficção. Então eu vou fazer uma coisa nova, que eu sei que funciona, que é tirar dúvidas sem eu precisar saber qual é a sua pergunta. Então você vai pensar em uma pergunta para me fazer, que a resposta seja sim ou não. Não tem talvez, quem sabe, sim ou não. Um exemplo. Isso aqui é algodão? Não. Isso é uma pedra? Sim. Não tem talvez. Então, sim ou não. Aí você me pergunta, mas como que você vai responder sem saber a pergunta? Eu não preciso saber a pergunta para te responder. As cartas respondem. Por quê? Existe uma ligação, mesmo que vocês não acreditem, uma ligação energética no cosmos. Pensamento é uma energia, som, a palavra é uma energia, e ela se propaga infinitamente. Ela não se perde, ela continua dentro da nossa atmosfera. Ela está circulando, como ondas de rádio. E mesmo que esse vídeo esteja sendo gravado, a energia é permanente. Você vai captar da mesma maneira que o baralho vai captar a sua pergunta, você vai ter a sua resposta. Vamos começar. Você vai pensar na pergunta e eu vou dizer sim ou não. Apenas isso. Depois, caso você queira, você comenta. Se o que você pensou, a resposta bateu. Você pode até fazer perguntas simples só para tirar dúvida. E eu ainda vou confirmar a radiestesia com o meu pêndulo. Pense na pergunta e eu vou responder. Sim. Sim, com a dependência de um comportamento diferenciado da sua parte. Pense. Pense na próxima pergunta. Vou confirmar com o pêndulo. Caso vocês não conheçam o sistema, toda vez que você for fazer uma pergunta, você tem que descarregá-lo no chão. Você passa no chão e você descarrega a energia contida no pêndulo. Eu dei a resposta sim para essa pergunta. Então eu vou perguntar ao pêndulo se a resposta é sim ou não. Estão vendo o movimento do pêndulo? Ele está em sentido horário para mim. Ele em sentido horário, a resposta é sim. Se fosse no sentido anti-horário, a resposta seria não. Próxima pergunta. Pensem na pergunta. Não. Clássico.
confirmar. Estão vendo o sentido? Anti-horário. Por que a resposta é não? Vou mostrar as cartas para vocês. Totalmente negativas. Terceira pergunta. Não pensem que isso é brincadeira, porque não é. Outro detalhe, apenas eu toco nesses baralhos e nesse pêndulo. Somente o meu contato manual. Nenhuma outra pessoa pega nisso aqui. Por quê? Isso aqui está com a minha energia. Vocês que não tenham notado, aqui ó, tá aqui. Isso é sal. O sal neutraliza a energia de cada tirada dessa que eu faço. Por isso que eu jogo a carta aqui, sai uma resposta. Tirei, coloquei aqui, embaralhei. A energia dessa resposta já não está contida na resposta seguinte. Vamos para a resposta a essa terceira pergunta de vocês. Esse pensamento. Sim. Sim, e um sim forte. Olha as cartas. Vou confirmar com o pêndulo. Estão vendo o resultado? Sim. Quarta pergunta. Aí já me perguntaram, qualquer pessoa pode ser cartomante? Sim, qualquer pessoa pode ser cartomante. O que você não pode é deixar que os seus pensamentos influenciem a interpretação. Por quê? Além da figura, você tem que ter não seria um sexto sentido, seria uma intuição que você vem o pensamento de uma interpretação diferente do que aquele conjunto de cartas está dando apenas pelas figuras. E isso influi muito na leitura. Quarta pergunta, a resposta é sim. Só que esse sim, isso que você perguntou na quarta pergunta, a resposta é sim, só que esse sim vai acontecer, pode ocorrer, só que terá problemas no caminho. Um exemplo, você perguntou, vou comprar um carro, vou trocar de carro, vou comprar um imóvel, um aparelho, você vai comprar. Só que isso vai te dar um prejuízo. A resposta foi sim a sua pergunta. Só que por isso que essas tiradas, elas são complexas nesse sentido. Nada é sim ou não. É a mesma coisa quando você assiste um filme que passa um tribunal, um julgamento, que o advogado quer que a testemunha apenas responda sim ou não. Só que existem detalhes na resposta que um sim ou não apaga aquele detalhe que pode mudar o sentido da resposta. Os detalhes, o problema está nos detalhes. Você pergunta, vou ser feliz na vida? Ou vou ser feliz nesse trabalho ou nesse relacionamento? Eu tiro as cartas e diz sim. Só que esse sim não significa que você vai ser 100% feliz. Porque isso não existe. 100% de felicidade não existe. Sempre existem os percalços, aqueles probleminhas, aquelas rusgas, aquelas pedras no caminho. No geral, você será feliz, mas não o tempo todo. Então a resposta sim, ela não é definitiva.
ela não é completa. Respondendo a próxima pergunta. Pense na pergunta. A resposta é sim, a mesma coisa do anterior. Pode acontecer o que você pensou? Vai acontecer. Só que lhe trará um aborrecimento, um prejuízo não necessariamente financeiro, uma pequena decepção, que significa é um sim que não é perfeito. Mas acontece, mas vai acontecer. Deixa eu confirmar. Está confirmando com um sim. Pensem na próxima pergunta. Porque as cartas, elas não adivinham nada. Elas são como um filme do futuro da sua vida, da sua caminhada. Ela vai te mostrar todos os obstáculos, os prêmios, as paradas. Se você vai obedecer ou não, seguir ou não, o livre-arbítrio é seu. É você quem vai escolher. Ninguém vai te induzir a nada. Respondendo à próxima pergunta. Sim. É um sim com aprofundamento do assunto. Você precisa pesquisar, ficar de olho aberto, ficar atento, não baixar a guarda. Você tem que estudar permanentemente esta situação. Vamos confirmar? A resposta foi sim. Algumas pessoas não acreditam que a radiestesia funcione, que esse pêndulo acerte as respostas. Vou dar um exemplo para vocês. Esta pedra é da cor grafite. Eu vou perguntar ao pêndulo se essa pedra é branca. Vou descarregar. Pêndulo, esta pedra é branca? Estão vendo? Anti-horário, a resposta é não. Aí você está olhando a minha mão, você vê que ela tem um pequeno movimento. Como funciona a radiestesia? O seu corpo é a antena e o pêndulo capta micromovimentos elétricos de sua mão. Porque sua mão nunca vai ficar como se fosse uma mão de mármore 100% parada, estática, imóvel. Ela tem movimentos mesmo imperceptíveis, mas ela tem movimento. Só que ela não faz o pêndulo, esse movimento imperceptível da sua mão, não faz o pêndulo dar esse giro. Você teria que fazer um movimento circular com a mão. Então você pode ver, estou com a mão parada. Essa pedra é branca? A resposta se confirma, não. Minha mão não tem um movimento anti-horário. Funciona. Isso daqui, qualquer pessoa pode treinar. Eu fiz o curso de radiestesia 35 anos atrás. Eu vou até pegar o livro que eu estudei, que é de um autor francês, e vou passar o nome desse livro para vocês. Excelente livro.
Próxima pergunta. Pensem na pergunta. A resposta é sim. Só que, o que essa carta mostrou? O que você perguntou, a resposta é sim. Só que você tem que ter cuidado para não falar sobre seus planos, suas atitudes, pensamentos, que vai acontecer o que você quer? A resposta foi sim. Só que pode ter entraves ou problemas que você pode evitar por falar demais, por se expor demais. Confirmar? Estão vendo o movimento? Horário? Resposta sim. Próxima pergunta. Pensem na pergunta e eu vou responder sim ou não. A resposta é sim. É uma resposta sim, com possibilidades de ser um sim mais. É um sim, sim. É um sim positivo. É um sim que vai lhe agradar 100%. Mais uma, só para testarmos tudo isso. E depois, caso vocês queiram, comentem caso a resposta tenha se confirmado para vocês. Isso para mim seria muito importante. Pensaram na pergunta? E algumas pessoas tem 200 perguntas. Quando você fala pergunta, a pessoa, não sei o que perguntar, parece que a pergunta deleta. Essa pergunta que vocês pensaram, a resposta é um sim maravilhoso. Com certeza você pode fazer o que pensou, porque o resultado vai ser excelente. Essa eu nem vou perguntar a confirmação, bom, vou perguntar só para manter o hábito. Vocês veem que o movimento, a mão não precisa se movimentar para que o pêndulo se movimente? E a resposta está confirmando, é um sim. O que eu quero dizer com tudo isso? Você pode jogar as cartas. Qual o grande problema hoje? Modismo. Estas cartas são tradicionais. Tem décadas. Só que as pessoas, por não serem, como que eu posso falar, conservadoras, eu sou um cara ortodoxo. Significa, eu sigo o antigo, o início. Como isso começou? Eu não sigo modas. Hoje você encontra 1000 modelos de baralhos com figuras diferentes. Eu estava vendo na internet, tem até com figuras de mulheres nuas. Isso para mim não é cartomancia. Para mim. Para outra pessoa pode ser maravilhoso, mas para mim não é. Então colocam figuras de bichinhos, flores. Funciona? Depende da energia, da essência de cada pessoa. Óbvio que isso daqui não é um tarô. Eu tenho tarô. Só que o tarô eu jogo apenas para mim.
não jogo para outras pessoas. Por quê? O tarô é extremamente complexo. Ele não é brincadeira, apesar que isso daqui não é brincadeira. Só que o tarô, se vocês pesquisarem, Jung, famosíssimo, ele mesmo escreveu, se você mergulhar demais no tarô, você pode enlouquecer. Ele mexe com o seu subconsciente. Então o tarô não é uma coisa para amadores. O tarô é altamente especializado. A pessoa tem que saber. Você interpretar para você é uma coisa. Você dizer para uma pessoa, tipo, você pede uma consulta comigo, eu vou jogar tarô, eu falo, vai acontecer isso, isso e isso, e você confia em mim, e eu estou errado, eu posso prejudicar em muito a sua vida. Então tem um conceito aí, hoje em dia, muito perigoso. Porque hoje, qual a preocupação das pessoas? Ganhar dinheiro. Dinheiro é bom? Óbvio, todo mundo gosta de dinheiro. Só que existem maneiras e maneiras de ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar 1.000 honestamente do que 10.000 e estar preocupado quem está às minhas costas. Porque eu fiz uma besteira que prejudicou a pessoa. Então eu prefiro trabalhar corretamente, ganhar corretamente, só que sem colocar ninguém em risco, sem frustrar as expectativas de ninguém. Como eu já falei, o que eu não quero para mim, eu não quero para você. E vamos continuar falando sobre isso e vocês terão surpresas em vídeos mais à frente. Até a próxima. Ah, não se esqueçam, dê um like, compartilhem,